O HPV, conforme o nome diz, que é o papiloma hominis vírus, que é um vírus e que hoje a gente sabe que 80% desse vírus é transmitido por relação sexual. Então, o HPV hoje é considerado uma DST. E a grande preocupação dessa DST é que algumas cepas desse vírus, a gente sabe que hoje existem mais de 200 tipos de cepas do vírus do HPV. Eles podem ser considerados de baixo risco e de alto risco, principalmente para o câncer do colo uterino. A gente sabe que, às vezes, uma simples verruguinha que tem na palma da mão ou na pontinha do dedo já é um HPV. Normalmente é um HPV de baixo risco, sem nenhuma consequência. Mas o HPV tem um tropismo para células pavimentosas, ou seja, para a pele e para a mucosa. Então, eu posso encontrar ele na mucosa vaginal, na mucosa anal, né, e na mucosa oral. E no homem, na mucosa peniana. E algumas vezes em algumas regiões da pele. E para isso a gente precisa fazer um diagnóstico preciso, para ter certeza ou não que essa lesão encontrada é o HPV. Porque ele tem duas formas, ele pode ser clínico e subclínico, ou seja, ele aparece às vezes nessas características de verruga, e o próprio nome diz, é um conceito popular, que o HPV tem o mesmo nome que crista de galo, por ser parecido com uma crista de galo, ou necessariamente ele pode ser plano, e muitas vezes ele é assintomático e a gente não consegue enxergar. Essa é a nossa grande preocupação, por ser realmente, como eu já falei, uma DST, a grande preocupação que a gente tem hoje é que o fator predisponente para câncer de colo de útero é essa lesão por esse vírus. Por isso a nossa preocupação hoje. Porque a gente sabe que a estatística segundo o INCA, né, Instituto Nacional de Câncer aqui no Brasil, a gente tem em torno de 18 mil casos novos de câncer de colo todos os anos. E morrem hoje no Brasil, infelizmente, em torno de 4 mil mulheres de câncer de colo uterino. E como a gente sabe que um fator predisponente muito grande é o HPV, e hoje a gente tem como prevenir esse HPV, então ele torna-se um problema de saúde pública. Na realidade, eu quero enfatizar que o HPV não é só por transmissão sexual. 80% deles é por transmissão sexual. E algumas vezes se dá por fômites contaminados. Toalha contaminada, roupas íntimas contaminadas. Ou seja, o contato direto com a lesão já nos permite essa contaminação. Então, muitas vezes, o contato direto de pele para pele já faz esse tipo de contaminação. Então, ele não é realmente só sexual, mas hoje é considerado uma DST. Muitas vezes, a gente vai ter que detectar esse HPV porque ele é subclínico, como eu falei. E uma detecção muito precoce é a gente fazendo o preventivo do câncer do colo uterino ou o Papa Nicolau. Através dele é que a gente vai detectar algumas células e que vai nos chamar a atenção, frente às células coilocíticas, que a gente chama, para nos chamar a atenção que essa paciente tem alguma lesão viral, podendo fazer as neoplasias intraepiteliais, que são os NIC1, NIC2 e NIC3, que felizmente não são lesões cancerígenas, mas são pré-cancerígenas. E essas é que devem ser tratadas para que a gente não chegue a um ponto de fazer um CA de colo ou um CA invasor. Quando a lesão é exofítica, a lesão é externa, a gente tem que fazer a exerese dessa lesão. E pode ser por eletrocauterização, por fulguração, e hoje mais a gente faz por cirurgia de alta frequência, né, que a gente faz a retirada dessa lesão. Existem algumas substâncias, que é o ácido tricloracético, podofilina, que podem ser usadas em lesões pequenas e lesões simples, mas em lesões alargadas nós temos que realmente fazer o procedimento com uma eletro ou com uma fulguração. A preocupação que nós temos hoje é que, com o avanço desse vírus, alguns tiveram a preocupação, se ele é um grande percussor e ele é um dos responsáveis e fator predisponente para o câncer de colo uterino, o porquê não tentar combatê-lo para que a gente possa prevenir o câncer do colo. E está aí, há 2 anos lançado no mercado, e algumas pessoas não sabem, a vacina contra o HPV, e que é dita que é a vacina contra o câncer do colo uterino. Essa palavrinha tão temida que é câncer, muitas vezes que a gente não tem como diagnosticar ou especificamente como tratar ele, ou dizer que câncer tem tratamento, nós sabemos que hoje a prevenção é a alma do nosso sucesso. Cada vez que quem procura acha, mas quem acha cura. Quanto mais precoce a gente conseguir determinar o aparecimento dessas lesões, mais precoce ou melhor é o nosso tratamento. Se nós temos hoje em mãos uma possibilidade de fazer a prevenção do HPV, que é essa vacina que está hoje à disposição, infelizmente não está ainda, né, nos lugares públicos, mas nas casas de vacina em todo o Brasil, e que existem 2 tipos de vacinas hoje, que a gente chama que é a vacina quadrivalente e a vacina bivalente. Por quê? Porque existem várias cepas do HPV. As principais cepas que a gente chama é o 6 e o 11, que são especificamente aquelas que são de baixo risco.
E a 16 e a 18, que são aquelas de alto risco, são aquelas que realmente vão nos preocupar na feitura do câncer do colo uterino. Então, existe essa vacina quadrivalente, que chama-se nos Estados Unidos chamada Gardasil, né? Garda quer dizer guardião, zil, lesão intraepitelial, então o guardião dessas lesões, e que é feita 0, 2 meses e 6 meses, e que é recomendado pela Anvisa a partir dos 9 anos até os 27, 28 anos. Eu, particularmente, recomendo, além disso, para minhas pacientes acima dessa idade. A Anvisa permite a colonização atualmente nessa idade. Nós sabemos que hoje, em 9 aos 29 anos, é onde a gente tem a maior índice de atividade sexual sem uma precocidade no sentido de parceiros únicos. A partir dos 29 anos, acredita que a mulher já tem o seu parceiro único, então as chances de pegar o HPV são menores. Mas existem essas chances ainda. Por isso, a possibilidade de você progredir essa vacina por um tempo maior. E a vacina bivalente é aquela que pega só o 16 e o 18, que é o que causa realmente a lesão cancerígena, que se usa com 0, no primeiro mês repete, e depois 6 meses repete. Por que as 3 doses? Para aumentar a nossa carga de anticorpos. E a gente hoje, com estudos, sabe que essa vacina nos dá quase 100% de prevenção contra esse tipo de vírus. Apesar de não ser a nossa especialidade, a urologia, mas nós temos a preocupação também da prevenção do HPV no sexo masculino. Exatamente por ser o HPV uma DST, a preocupação também da exposição do pênis, a exposição da bolsa escrotal ou do ânus a essas lesões, nos dá esse aumento de transmissibilidade. Nós sabemos que 25% dessas lesões, elas curam espontaneamente. 60% elas permanecem do mesmo jeito e apenas 14% evoluem. Graças a Deus isso é assim, senão todos nós. Lembrando que 70% das mulheres em atividade sexual vão entrar em contato com o vírus do HPV. Por isso, eu repito que isso é uma preocupação de saúde pública, não só para a mulher, quanto ao homem. Por isso, a prevenção, sempre que a gente observar qualquer lesão, qualquer verruga que nos chame a atenção, na mucosa vaginal, na mucosa anal ou mucosa oral, ou muitas vezes na pele, na ponta do dedo, aquelas verruguinhas que muitas vezes nos passa desapercebido, é bom a gente chamar a atenção. Tanto a mulher quanto o homem devem ter essa preocupação de procurar o seu urologista, o seu ginecologista para fazer o diagnóstico se essa lesão é ou não um HPV.